Olá, esta é uma edição especial do seu jornal. Preto ou branco, da situação ou da oposição, jovem ou velho, da direita ou da esquerda, bem-humorado ou mal-humorado, professor ou aluno. Com uma coisa, todos concordam: a educação inclusiva precisa de mais investimento, apoio e consciência da sociedade. No Brasil, existem 107 mil escolas de educação básica atendendo pessoas com deficiência. 95 mil são públicas e estão em 90% dos municípios do país. Uma das metas do Plano Nacional de Educação divide opiniões. É que o plano prevê a universalização do ensino para pessoas de 4 a 17 anos com algum tipo de deficiência ou que sejam superdotadas. Desde os 3 anos de idade, Vitor Bernardo estuda na rede pública de ensino de Santo André. Foi na creche que ele aprendeu a andar e a falar, superando as limitações da deficiência visual. Hoje, aos 7 anos, Vitor cursa o último ano da educação infantil nesta escola, no bairro Recreio da Borda do Campo, e aprende os primeiros passos da alfabetização. Existe essa preocupação de adaptar as atividades, mas que ele participe de tudo. Domingo, segunda, terça. Tá aprendendo sim, nossa, demais. Aquilo que ele não sabe, e eu falo: Bernardo, você não aprendeu isso assim assado? Ah, mas eu quero aprender, eu vou aprender. Ele faz questão e ele é muito inteligente. Em Santo André, desde 1997, existe uma política de educação inclusiva nas escolas da rede municipal. Dos mais de 35 mil alunos matriculados, 996 têm algum tipo de deficiência. Só na escola Chico Mendes, onde Vitor estuda, são 16 alunos com deficiência. A gente tem tomado cuidado de estar colocando as escritas nas portas. A sala de informática também precisou fazer a rampa para dar o acesso. Para incluir e ensinar os estudantes deficientes, a escola conta com um agente de inclusão escolar que auxilia na locomoção, alimentação e na higiene dos alunos, e também com uma assessora de educação inclusiva, responsável pela parte pedagógica e de formação dos professores. A gente tem um trabalho direto com o professor para poder fazer orientações pedagógicas. A ficha de avaliação, que agora é a síntese de avaliação do aluno, também é diferenciada com objetivos específicos, pensando no aluno mesmo, individualmente. O Plano Nacional de Educação, que tramita no Senado, determina a universalização do acesso à educação básica para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou superdotação, assegurando que todos tenham atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Há 34 anos, em Diadema, a Escola de Educação Especial Alberto Simões Moreira, mantida pela PAI, desenvolve programas para educação básica do ensino fundamental adaptado para alunos com deficiência intelectual. Os alunos que vêm para a escola da PAI são aqueles que não se beneficiam do atendimento na rede regular. São alunos que precisam de apoios permanentes, apoios para se trocar, para se vestir. Então, as atividades é para dar função na vida daquela pessoa. Por exemplo, ele adquirir independência, para o autocuidado, para se alimentar, para viver em sociedade com o máximo de qualidade que ele puder. Ana Beatriz estuda na PAI desde os 9 anos. A deficiência intelectual surgiu aos 2 anos de idade após um acidente vascular cerebral, que afetou a parte cognitiva. Até hoje, ela tem dificuldade na fala. Para a Valdineia, atualmente a escola regular não tem estrutura para incluir e alfabetizar a filha. Talvez possa dar certo para alguns alunos que não têm tantos problemas, né, que às vezes são cadeirantes e tem uma rampa que dá acesso para a escola, para a sala de aula, talvez dê certo. Agora, para algumas crianças que têm problemas sérios, né, cognitivos, né, de aprendizagem, não dá. Todos nós ganhamos com o processo de inclusão. As pessoas com deficiência ganham e as pessoas sem deficiência também ganham, sabe por quê? Porque é assim que nós construímos uma sociedade sem preconceito, sem discriminação e que valoriza a diferença humana.
Em agosto passado, a APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, liderou um protesto em Brasília. As famílias de crianças com deficiência querem a manutenção das escolas de educação especial. Eram cerca de 5 mil manifestantes no Jardim do Congresso Nacional, representando a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, e diversas entidades do gênero em todo o país. Eles cobram a alteração do atual texto da Meta 4 do Plano Nacional de Educação, que prevê o corte de repasse para as escolas especiais e a inclusão de todos os alunos com necessidades especiais em escolas públicas regulares até 2016. Segundo professores e especialistas que participavam do ato, a mudança é considerada uma forma radical de inclusão. Estamos aqui, principalmente nós do Centro de Ensino Especial, defendendo a continuidade, a existência do Centro de Ensino Especial para os alunos que necessitem desse atendimento. Os centros de ensino especial são espaços inclusivos, sim. A inclusão total, inflexível, ela não é uma ação democrática. Os pais, os responsáveis têm que ser ouvidos, têm que ter o direito de escolha. Qual é o local melhor para o seu filho, aonde o seu filho se sente incluído. E para falar sobre educação inclusiva, a gente recebe aqui no seu jornal a pedagoga Vani Duarte Torres, ela é especialista em educação especial. Olá, Vani, obrigado pela sua presença. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por ter vindo. Nós vimos nessas duas reportagens que existe uma divisão no meio educacional sobre se as crianças especiais devem frequentar as salas comuns ou ter aulas separadas. Vani, o que é que você pensa sobre essa situação em que deve existir escolas regulares ou deve existir escolas especiais para as crianças com deficiência? Então, no meu ponto de vista e do ponto de vista de uma pessoa que trabalha há 30 anos com a educação e educação especial particularmente, tanto na inclusão quanto nas escolas especiais, eu acredito que a educação ela tem que acontecer em vários espaços, né? Independente se ela está na escola especial ou se ela está numa escola regular. A criança e o jovem, o adulto, ela tem que ser atendido nas suas necessidades, para que eles se desenvolva, que ele tenha um processo maior de inclusão social. Acredito que a gente tem que continuar com os dois serviços, em função da própria estrutura da educação, que ainda não atende a todos. A educação regular não está preparada para receber esses alunos? Eu acredito que assim, o ideal da preparação de uma educação inclusiva a gente não atingiu totalmente. Santo André tem um caminho interessante, ela tem um processo em que está construindo isso há muitos anos, então tem recursos e serviços disponíveis para a criança com deficiência na escola regular. No entanto, nós ainda temos crianças que, mesmo com todos esses recursos, ainda não conseguem ter uma boa inclusão, até porque existe aí uma série de questões que a gente ainda tem que trabalhar. A formação do professor, os espaços acessíveis, a adequação dos materiais, que não é unânime em todos os lugares ainda. Estamos caminhando, né? Ainda temos muitas falhas, principalmente na formação dos professores, porque as instituições, as universidades, ainda têm uma dificuldade nessa formação da educação inclusiva. Nós vamos ver mais uma reportagem e já voltamos a conversar. Olha só essa história, a tristeza que é depender de serviços públicos que funcionam mal. Só em abril passado, 2 meses e meio depois do início das aulas, é que cerca de 65 crianças matriculadas na rede estadual de São Paulo conseguiram começar o ano escolar. Elas têm necessidades especiais, precisam muito do apoio do governo Alckmin. Mas o transporte escolar para crianças com deficiências, que é responsabilidade do governo do estado de São Paulo, foi regularizado através de um contrato emergencial, depois que o Ministério Público pressionou para o cumprimento do serviço. Eu estou aqui com a Gabriela, mãe da Graziele, e também com a Viviane, mãe do Lucas. E eles estão passando por várias dificuldades depois que os filhos delas passaram da rede municipal de ensino para a rede estadual. As duas crianças são surdas e não estão tendo o atendimento adequado. Quais as principais diferenças que você está sentindo da rede municipal para a rede estadual de ensino? Primeiro, para começar, não tem o transporte para estar levando eles. Eles dois estão indo,
A gente leva, deixa eles lá na escola. Quando a gente não tem dinheiro, a gente fica lá no Ruge mesmo até às 5 horas para vir com eles. Porque, do contrário, eles não estariam indo. E a resposta que eu tive da Secretaria de Educação é que um bimestre não tem problemas eles perderem, porque falta não conta. O que importa para eles é a falta, não é o conteúdo. E para a gente é o conteúdo. Com relação à escola, dentro da escola, eles tinham a professora que dava aula e mais 2 professoras que ajudavam dentro da classe eles. E na classe deles eram 4 surdos, como é nessa classe que eles estão agora. São 4 surdos. Por que não tem esses profissionais? Que eles falam, né, o governo da inclusão, mas não tem nada de inclusão. Até a 4ª série meu filho teve, só que passou para a rede do estado, não tem inclusão nenhuma. Tem crianças nas escolas aí, não só na que o meu filho está, que vai para a escola só por ir. Não tem atendimento nenhum, tem crianças que precisam de psicóloga, não tem. Tem criança que precisa, que nem o da gente, precisa do intérprete de Libras, na sala dela não está tendo. O que você aprendeu? Perguntei para ela, na hora que eu estava ajudando ela a fazer a lição, ela falou nada. Para ela foi blá, 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 blá. E por que você acha que está acontecendo isso na rede estadual? A resposta que eu tive da Secretaria de Educação do Estado foi que é assim mesmo, todo ano é assim, o transporte leva um tempo para chegar. Um tempo de quê? De um bimestre. E aí fala assim, o Brasil gasta não sei quanto em educação, gasta não sei quanto em saúde. A gente não vê isso. Eu quero falar não só para o governador de São Paulo, mas para a presidenta, para todos em geral, que é muito fácil para eles prometer e não cumprir. Porque, assim, vocês têm seus carros, vocês têm suas vidas boas, e a gente que sofre. E na hora que é para vocês falar na televisão, vocês usam nossos filhos para falar da inclusão que não é verdadeira. Se eu tivesse um filho não deficiente e não levasse ele um bimestre inteiro, o que aconteceria comigo? O Conselho Tutelar viria na minha casa saber por que o meu filho não está indo. Independente de que eu dissesse para ele que eu não tenho condição de estar mandando ele. Eu teria que responder por isso. Então, por que o governo não responde por isso? Se tivesse, de fato, um compromisso do Estado com as crianças que precisam desse tipo de atendimento, essa empresa já havia sido contratada para estar em funcionamento a partir do início das aulas. Na verdade, essa história de pregão, de licitação, nada mais é do que uma forma de maquiar o problema da falta de transporte público adaptado para crianças da rede estadual de ensino. Vani, e você acha que já houve avanços do Estado nos 3 níveis para apoiar o aluno com deficiência? Eu acompanho um pouco os alunos com deficiência no Estado, mas o que eu sei é que houve avanços. Avanços muito pequenos, muito, que às vezes a gente passa despercebido. Mas nós que temos uma militância, as pessoas que trabalham com a educação há muito tempo, nós percebemos que existe um avanço em todas as esferas. Você continua com a gente nesse programa especial, nesse seu jornal especial, e a gente agora vai à redação para saber as últimas notícias de hoje. Boa noite, Li, boa noite a todos. Um ato na Praça Armênia, no final da tarde desta sexta-feira, pediu a libertação de 4 homens em situação de rua, presos quando protestavam por melhores condições no centro de acolhida, a Estação Vivência, na zona norte de São Paulo. Naquele protesto, que aconteceu no dia 30, foram queimados pneus e colchões sem qualquer prejuízo ao albergue, que tem situação precária de higiene. Os 4 tiveram negado o pedido de habeas corpus e hoje foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória Belém 2. Todos têm endereço fixo e apenas um tem antecedentes criminais. A venda de caminhões fechou 2013 em alta de 13%. O ano foi melhor ainda para a venda de ônibus, que subiu 20,5% em relação a 2012. Já os automóveis tiveram queda de 1,6% nas vendas. O balanço foi apresentado hoje pela Federação das Concessionárias, a FenaBrave. Só por curiosidade, pelo 27º ano consecutivo, o carro mais vendido no Brasil foi o Volkswagen Gol. O superávit primário do governo federal em 2013 foi de 75 bilhões de reais, 2 bilhões acima da meta. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. O superávit primário é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública.
Geralmente o resultado é divulgado no fim do mês, mas o ministro resolveu antecipar o anúncio para acalmar o mercado. Agora vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre o mercado de trabalho para pessoas com deficiência e exemplos de projetos de inclusão. Voltamos com a edição especial do seu jornal. A luta dos trabalhadores e trabalhadoras com deficiência pela inserção no mercado resultou na lei de cotas. Desde 1991, toda empresa com mais de 100 funcionários é obrigada a ter, no mínimo, 2% dos cargos ocupados por pessoas com deficiência ou reabilitadas. Porém, a participação delas no mercado de trabalho vem diminuindo no Brasil. Já foi de 1% em 2007 e caiu para 0,7% em 2010. Em julho passado, a Fiesp realizou uma cerimônia sobre os 22 anos da criação da Lei de Cotas. Nesse dia, que eu considero, sim, um dia de festa. É um dia que se para, se faz uma reflexão, se faz um balanço e em tudo na vida sempre se pode melhorar. Você acredita que esses 22 anos aí da lei de cotas tem que ser comemorado? Eu acho que tudo é um processo, né? A partir do momento da lei, que a lei de cotas foi aprovada, iniciou-se um processo de inserção no mercado de trabalho. Só que é um processo tão lento que eu não vejo muitos motivos para comemorar, não. Muito pelo contrário, eu acho que essa energia que é gasta com esse discurso de comemoração, ela tem que ser gasta num discurso realmente de fazer com que a lei de cotas funcione. No Brasil, hoje, apenas 26% da lei de cotas é cumprida. A cada vagas destinadas às pessoas com deficiência, apenas uma está sendo cumprida no Brasil. Ministro, quais as medidas que devem ser adotadas pelo governo para que a lei de cotas seja cumprida efetivamente nas empresas? Ela vem cumprindo, o governo vem cumprindo, né? As ações do governo nesse campo estão sendo cumpridas. O Ministério do Trabalho tem como tarefa principal a fiscalização. Os nossos auditores, as ações fiscais dos nossos auditores estão presentes e quando solicitados, quando ele é reivindicado, eles estão lá presentes, determinando o cumprimento da lei. A exclusão ela é histórica, né? No Brasil nós estamos lutando muito para mudar toda uma história. As pessoas com deficiência estão saindo mais para a rua, estão mais reivindicando seus direitos, estão mostrando, né, no caso da lei de cotas, mostrando para quem contrata que nós temos potencial, né? Porque na verdade quem contrata está buscando lucro, né? E as pessoas com deficiência já foram capazes de provar que são capazes de dar lucro para as empresas. Nós vimos apenas 26% da lei de cotas é cumprida. A cada 4 vagas, apenas uma é preenchida por um trabalhador com deficiência. Para alguns, é uma acomodação normal do mercado. Para outros, muitas empresas simplesmente não cumprem a lei. Vani, o que precisa ser feito para mudar esse cenário? Bom, nós temos as duas questões. A questão do trabalhador, né, com deficiência e a questão da empresa. Do trabalhador que muitas vezes ele não tem domínio, ele não tem a escolaridade exigida para ir para o mercado de trabalho. E da empresa porque não faz adequação dos seus campos de trabalho para atender a pessoa com deficiência. Então isso acaba virando um processo, uma bola de neve, onde um não consegue, o outro também não faz adequação, não oportuniza. Então eu acredito que as empresas têm que ser orientadas, elas têm que ser fiscalizadas sim, porque é uma lei, todas as leis têm que ser cumpridas, mas ela tem que passar por um processo de formação. Todos os empresários, as pessoas responsáveis pela contratação, elas têm que ser informadas, formadas, orientadas de quem são essas pessoas com deficiência, o que elas podem, no que elas podem trabalhar no seu local, no local na empresa, no local estipulado.
Algumas instituições fazem esse trabalho de mediação desse processo. Por quê? Precisa ter esse olhar específico, adequar o campo, dar segurança, né, ao espaço. As empresas podem fazer isso em serviço também, né? Elas podem também, assim como elas formam e treinam trabalhadores, a pessoa com deficiência também pode entrar nesse processo formativo. Então, sem educação, o mercado de trabalho fica mais complicado ainda, né? Quer dizer, isso pode ser apontado também como um fator que contribui para a dificuldade de inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Também, muito. Né? Até porque o nível de exigência das empresas também está grande, né? E aí, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar na recepção, então elas têm que ter adequação e uma postura profissional de atendimento. E a empresa, ela não consegue fazer esse olhar, o que uma pessoa com deficiência, como ela pode fazer esse serviço, é o mesmo serviço. Então, a gente teria que igualar as oportunidades de oferecer serviços que possam adequar e contribuir para a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Vani, nós vamos ver mais uma reportagem e já voltamos a conversar. O Santos Futebol Clube encontrou uma saída para cumprir a lei de cotas. Contratou 12 atletas de um esporte criado especialmente para pessoas com deficiência visual, o goalball. O jogo foi criado pelo austríaco Hans Lorenzen em 1946 para reabilitar veteranos da Segunda Guerra Mundial. O esporte ganhou visibilidade nos Pan-Americanos e o Brasil já ganhou medalhas de prata e bronze. Apesar de já ter quase 70 anos, o goalball ainda é um ilustre desconhecido do público em geral. As regras são simples. A quadra, do mesmo tamanho da de vôlei, tem um gol de cada lado, de 9 metros de largura. Cada time tem 3 jogadores, que são ao mesmo tempo atacantes e defensores. O time que ataca tem que jogar a bola de forma rasteira. Na missão de evitar o gol, os jogadores seguiam pelo barulho dos 8 guizos dentro da bola. Por isso, durante o jogo, o silêncio na plateia é regra. Para se localizar no espaço, o jogador tem como referência essa trave do gol e essas linhas que marcam a área de defesa. Para quem enxerga, elas são amarelas. Para eles, elas têm um relevo feito com barbante que passa por baixo dessa fita. Bastam alguns minutos assistindo uma partida para perceber que jogar não é fácil. O goalball exige ouvido afiado e fina percepção tátil, além de reflexo, agilidade e senso de direção. Você vai pegando confiança e você vai conhecendo ali o seu espaço. A cada treino você vai pegando mais a prática e com a prática você acaba se desempenhando um bom papel, né? Você acaba se familiarizando. Eu achei que eu não ia conseguir, pela minha estrutura física, meu tamanho. Eu achei a bola muito pesada. O goalball, ele é muito importante porque ele ajuda até na nossa vida pessoal. Por quê? Porque você, até para se locomover, você acaba pegando mais agilidade. E isso é bem bacana mesmo, me ajuda bastante. E me dá uma segurança também, conhecer lugares novos, pessoas diferentes. Enfim, sair daquele mundo que eu vivia. O que a gente utiliza no goalball é a percepção, então isso na vida cotidiana a gente já explora bastante. Mas aprendendo a técnica não é difícil não, tendo com bom condicionamento dá para jogar legal. Todos esses jogadores treinam no Lar das Moças Cegas, um centro de educação e reabilitação para deficientes visuais na Baixada Santista. E desde o começo deste ano, 12 deles continuam treinando aqui, mas passaram a ser atletas profissionais do Santos Futebol Clube. O Santos já fornecia uniformes e equipamentos para a instituição. Agora, ao mesmo tempo em que incentiva o esporte paralímpico, o clube cumpre a lei que obriga as empresas com mais de 100 funcionários a contratarem pessoas com deficiência. Eles são contratados na folha de pagamento como qualquer atleta ou qualquer funcionário do clube. CLT, né? CLT, são CLT todos. Nosso objetivo realmente fomentar a prática do desporto paralímpico.
e a prática do goalball especificamente, que é um desporto que vai estar em evidência em 2016. Gilmar, professor de Educação Física e de Mobilidade para Cegos, foi convocado 2 vezes para a Seleção Brasileira Paralímpica. Foi uma experiência muito legal, foi uma experiência muito boa, né? Na oportunidade a gente foi vice-campeão, né, dos Jogos Pan-Americano para pessoa com deficiência visual, lá nos Estados Unidos. E foi uma das primeiras medalhas que a nossa seleção conseguiu, uma medalha de prata, perdemos a final para a equipe dos Estados Unidos e a gente estava lá, né, para poder fazer história. E o que a gente aprendeu lá, a gente conseguiu colocar em prática aqui também, com a equipe. O nosso objetivo é justamente esse, promover e cada vez mais que as pessoas portadoras de deficiência pratiquem esporte. Pois é, Vani, como nós vimos aí, esse esporte é um exemplo que serve como referência de um esforço para a inclusão de pessoas com deficiência, né? O esporte em geral, ele contribui muito com a autonomia e independência da pessoa com deficiência. Acredito que assim, um excelente exemplo que as empresas podem fazer, se adequando e atendendo à lei de cotas. Ele é um trabalhador, ele está fazendo um trabalho, ele é registrado, ele recebe o salário. Então, esse é um processo interessante. Então, ela teve que atender a lei de cotas, portanto, ela criou um time, né, que trabalha com o esporte. O esporte é algo que precisa ser, da pessoa com deficiência, ela precisa de mais apoio. Né, porque nós temos muitos atletas paralímpicos, assim como temos outros atletas que não têm esse apoio das empresas. E nós vimos o quanto que isso é importante e essencial. E nós somos exemplo nesse processo, apesar de pouco divulgado e de pouco patrocínio e apoio dos atletas paralímpicos. Então, acredito que esse é um exemplo. Precisamos ampliar. As empresas podem criar outras alternativas para atender a lei de cotas ou apoiar serviços, mas que a gente tenha que fazer isso e o mais rápido possível. Tá certo. Vani, obrigado pela sua presença aqui, foi muito importante sua participação e esperamos vê-la outras vezes aqui no seu jornal. Eu agradeço. Essa edição especial do seu jornal termina aqui. Boa noite a todos e todas.